Ok, pessoal. Nós vamos então, eu vou apresentar então a segunda aula de álgebra linear desse semestre, e eu vou falar hoje sobre resolução de sistemas lineares. Na aula passada a gente nós trabalhamos sistemas lineares, vimos que esses sistemas podem ser, de acordo com o tipo de solução, podem ser um sistema possível e determinado quando tem uma única solução, possível e indeterminado quando tem várias soluções, ou seja, infinitas, ou impossível quando não tem solução, certo? E no final da aula a gente desenvolveu um método de resolução de sistemas, né, envolvendo as operações elementares, né? A ideia era trabalhar com, quando você quer achar a solução de um sistema, você, na verdade, procura a solução de um sistema equivalente que seja mais fácil de enxergar as soluções, certo? E a gente usa as operações elementares para transformar um sistema em outro, sem perder nem ganhar a solução, certo? Então eu vou continuar desenvolvendo esse trabalho, ou seja, vou continuar falando da resolução de sistemas lineares e vou apresentar então uma maneira sintetizada, né, de como funciona esse método, tá? Para isso a gente vai começar precisando representar matricialmente um sistema de equações lineares, certo? Porque nós vimos na aula passada que a gente, quando faz as operações, a gente apenas opera, as operações modificam, né, alteram apenas os coeficientes e os termos dependentes, né? As variáveis permanecem as mesmas o tempo inteiro. Então eu posso sistematizar através de uma matriz, eliminando as variáveis e aparecendo só os coeficientes, certo? É claro que a gente, com esta, digamos assim, representação matricial, que é o que eu vou fazer agora aqui, a gente tem como primeiro objetivo simplificar procedimentos nesse processo de resolução de sistemas lineares, certo? Mas é claro que eu pretendo, na verdade, o meu foco no curso esse aqui. Eu espero que as propriedades operatórias das matrizes me permitam estudar o comportamento dos sistemas, né? Encontrar soluções, discutir o tipo de solução, como é que elas se comportam. Ou seja, eu quero responder todos os problemas, né, de álgebra linear, que são modelados por um sistema de equações lineares através da teoria de matrizes, certo? É isso que eu espero, tá? Então, eu começo assim, pego um sistema de equações lineares, certo? Que eu estou representando genericamente aqui seria isso aqui estaria representando um sistema de m equações, um número m de equações e n variáveis, certo? E eu quero, na verdade, o que você procura quando quer, por exemplo, resolver um sistema é encontrar quais valores essas variáveis podem assumir para que essas igualdades em cada linha, em cada equação se verifiquem. Então eu poderia pensar o seguinte, eu pensar que aqui, ó, desse lado, eu tenho uma matriz que tem ordem m por 1, certo? E aqui eu tenho uma outra matriz, também de ordem m por 1, ou seja, e eu quero saber quando é que essas duas matrizes são iguais, para quais valores aqui você atribui para essas variáveis em cada uma das equações, e tem essa igualdade matricial, tá? Mas aí a gente olhando como cada entrada dessa matriz coluna aqui é dada por um somatório, né, de produtos, né, a gente podemos pensar que essa matriz aqui, ó, ela vem de você, por exemplo, a primeira linha, você multiplica a matriz que tem na primeira linha o elemento A11, o elemento A12, assim por diante, até o elemento A1N, tá? Que você vai multiplicar pela matriz coluna, onde você armazena as variáveis, certo? Tá? De modo que quando você multiplica as entradas dessa linha pela entrada dessa coluna, você obtém este resultado, esta entrada aqui, que é a primeira, digamos assim, o corpo da primeira equação. A mesma coisa acontece aqui. Se você tiver, vou fazer com outra cor aqui para ficar mais claro, vou fazer uma cor azul aqui. Essa segunda equação aqui, tá? Eu posso pensar que ela veio de você multiplicar a primeira entrada da linha, o primeiro coeficiente, esse aqui é o A21, né? A21. Vamos pegar a borracha. E aqui está a borracha.
vamos apagar aqui para não ficar muita... Então, aqui eu vou botar o elemento A21, aqui eu vou botar o elemento A22, etc., até o elemento A2N. Então, quando eu multiplicar estas entradas aqui por estas entradas aqui na matriz coluna, como é a multiplicação matricial, eu vou obter esta entrada aqui, certo? Então, olhando para esse tipo de coisa, eu posso pensar que eu posso representar, né, a minha equação, meu sistema de equações lineares por esse produto matricial, digamos assim, tá? Aqui eu tenho uma matriz que aparece só os coeficientes, né? Aqui eu tenho uma matriz coluna das variáveis e aqui eu tenho a matriz coluna dos termos dependentes. Quando eu multiplicar essas duas matrizes aqui e igualar a essa, eu reobtenho o meu sistema de equações, certo? Então, resumidamente, quando eu me referir a um sistema de equações lineares, eu vou escrever assim, AX igual a B. Tá? Essa matriz A maiúscula aqui vai ser uma matriz de ordem M por N, né? Porque são M equações e N variáveis. Tá? Eu vou chamar de matriz de coeficientes. Tá? A matriz, essa matriz aqui, coluna, tá? Matriz coluna é aquela que tem só uma coluna, né? Tem N variáveis, N linhas, né? E vai ser chamada a matriz coluna de variáveis, tá? E a última aqui é a matriz de termos independentes, né? Matriz coluna, né? De termos independentes, tá? Onde eu armazeno os termos independentes, certo? Vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, o meu exemplo aqui, eu quero representar matricialmente o sistema que eu dei aqui, que nesse caso é um sistema de 3 equações e 4 variáveis, tá? Então, vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui uma matriz, tá? Onde eu vou armazenar os coeficientes, que como ela tem 3 equações e 4 variáveis, ela vai ser uma matriz 3 por 4, tá? Então, por exemplo, a primeira equação, o coeficiente da variável x1 é 2, o coeficiente da segunda variável é 3, menos 3, o coeficiente da terceira variável é 4, e o coeficiente da quarta variável é menos 5, tá? Agora eu olho a segunda equação aqui, tá? O coeficiente da primeira variável é menos 2, tá? O coeficiente da segunda variável é 5, o coeficiente da terceira variável é menos 1, o coeficiente da quarta variável é 7, certo? E agora eu vou olhar a terceira equação, tá? Vou olhar a terceira equação. O coeficiente da primeira variável é 1. Aqui vejo que não aparece a segunda variável, então o coeficiente é 0. Esse é digamos, a convenção que se faz, né? Quando eu não escrevo uma variável, então o coeficiente dele é 0, tá? O coeficiente da terceira variável é menos 3 e o coeficiente da quarta variável é 2, certo? Então essa aqui seria a minha matriz de coeficientes, tá? Que vai multiplicar uma matriz aqui, coluna, onde aparecem as variáveis, tá? Que é x1, a primeira variável, eu chamei de x2, a segunda variável, x3, a terceira variável, e x4, né? x4, a quarta variável, certo? Aqui eu vou igualar esse produto matricial a uma outra matriz, tá? Então essa aqui é uma matriz 4 por 1, certo? E aqui eu vou ter uma matriz 3 por 1, tá? Que é exatamente os termos independentes, tá? Se vocês lembram, né, da teoria de matricial, quando se faz produto matricial, como as entradas da linha multiplico as entradas da coluna da segunda matriz, então o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda tem que ser iguais, tá? E o resultado é uma matriz que tem a ordem, o número de linhas da primeira com o número de colunas da última, certo? Então deu aqui a minha matriz 3 por 1. Tá? Então, esse primeiro exemplinho e essa primeira fala que eu faço é para dizer que eu estou, nesse momento, utilizando a teoria matricial para representar sistemas de equações lineares. Essa é a única coisa que eu fiz até agora, certo? Ao invés de escrever um sistema aqui, digamos, na linguagem de sistemas de equações lineares, eu estou escrevendo ele na linguagem matricial, certo? Então, isso aqui é uma representação matricial de um objeto, que é o sistema de equação linear, certo? E qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que a teoria matricial traga uma luz, né, para
para a teoria de sistemas lineares. É isso que eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver uma teoria de sistemas de equações lineares, entender o comportamento, estudar soluções, etc. Tá? E eu vou fazer isso via matrizes. Tá? Então, algumas coisas a gente vai ter que adaptar, eu vou discutir isso nesse momento. Tá? Vou ver o próximo slide. Então, a primeira observação que eu faço nesse momento aqui, tá? É que na linguagem, então eu vou, quando eu estiver falando, pelo menos nessa aula de hoje, depois a gente esquece isso, mas hoje eu vou falar em linguagem matricial, linguagem de sistemas lineares, para distinguir os ambientes que eu estou trabalhando. Então, na linguagem matricial, o meu sistema é representado assim, de maneira simplificada, AX igual a B. Eu sei que A é a matriz de coeficientes, B é a matriz de termos dependentes, X, aquele X negrito ali, é uma matriz coluna que representa as variáveis. Certo? Então, como é que eu represento uma solução particular, tá? Então, uma solução particular vai ser uma matriz coluna, certo? Porque, vejam, a solução particular, na linguagem de sistema de equações lineares, como a gente viu na aula passada, é, digamos, uma upla ordenada, vamos pensar assim, que eu estou trabalhando com N equações. Então, isso aqui é uma upla ordenada que está no Rn, R cartesiano, N vezes, certo? E na linguagem matricial, o que acontece? Aqui, ó, eu uso o N-uplos porque eu quero distinguir a primeira entrada da segunda entrada, da terceira e assim por diante. Por quê? Porque isso aqui é o valor da primeira variável, isso aqui é o valor da segunda variável e assim por diante. Eu não posso permutar essas coisas, né? Então, na hora de representar matricialmente, o que eu faço? Eu coloco isso numa matriz coluna, né? Uma matriz coluna, tá? Onde agora esse aqui representa o valor da primeira variável, esse aqui é o valor da segunda variável e assim por diante, certo? Então, o conjunto solução, quando eu escrevo um conjunto solução de maneira genérica nessa linguagem matricial, eu vou escrever desta forma. Aqui eu estou fazendo uma coisa que na verdade é mesclando, né, as coisas. Esse V em negrito aqui, tá? Quando escrito dessa maneira, representa isto, uma upla ordenada do Rn. Quando escrito aqui, representa uma matriz coluna, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer é identificar as N uplas do Rn com matrizes coluna, tá? É isso que eu vou fazer, certo? Então, digamos, aqui, por exemplo, a solução particular está colocada como uma upla ordenada do R2, certo? Então, esse aqui é um sisteminha que, por exemplo, se você quisesse escrever na forma de sistemas lineares, seria 2, x1 menos x2 igual a 4, certo? Porque eu multipliquei esta linha por esta coluna, deu esta entrada, e igualei a 4, tá? E a segunda equação seria 3x1 mais 2x2 igual a menos 1, certo? Então, na verdade, assim, ó, vocês têm que ver, a gente tem que saber passar de um ambiente para o outro, tranquilamente, certo? Quando eu estiver trabalhando com esta linguagem de sistema de equações lineares, as minhas soluções serão escritas desta maneira, tá? Agora, quando eu estiver trabalhando na forma matricial, uma solução particular será escrita, então, na forma de uma matriz coluna, certo? E qual é a ideia aqui? A ideia por que é uma solução particular? Porque se eu pegar a matriz de coeficientes A e multiplicar por essa matriz coluna aqui, eu vou obter exatamente a matriz de termos independentes, certo? Então, isso aqui é uma igualdade matricial, tá? Do lado de cá, aqui, eu tenho a matriz 4 menos 1, e no segundo lado eu tenho a matriz 4 menos 1, certo? Então, agora eu vou discutir um pouco melhor o processo de resolução de sistemas de equações lineares de um ponto de vista de matricial, na linguagem matricial, tá? Então, a primeira coisa que eu escrevi aqui, eu vou chamar isso de processo de escalonamento, porque, na verdade, isso vai ficar claro depois no final, porque a gente vai obter aí uma coisa que eu vou chamar de forma escalonada, certo? Mas, na verdade, o que eu vou fazer aqui é operar, né, nas linhas da matriz, certo? Então, eu vou precisar, para simplificar a minha escrita aqui, ó, eu vou precisar definir um termo novo, que eu vou chamar de matriz completa,
tá? Porque dado um sistema linear, que eu estou representando da forma matricial, AX igual a B, certo? A matriz completa desse sistema, associada a esse sistema, é você pegar a matriz A, que tem ordem E por N, e anexar uma coluna a mais, tá? Então, ela tem o mesmo número de linhas e uma coluna a mais, certo? E quem é essa coluna a mais? Essa coluna a mais é a coluna B. Então, eu vou denotar essa matriz assim, tá? Eu vou botar o A aqui para dizer que eu escrevi toda a matriz A, vou passar um risco aqui para dizer que eu estou separando, e vou colocar o meu B aqui em negrito, e vou fechar esse colchete, tá? Uma coisa que eu gostaria de combinar com vocês é que eu sempre vou... Tudo que aparecer entre colchetes significa uma matriz associada àquilo que está ali dentro, certo? Então, isso aqui é a matriz aumentada, a matriz completa, tá? Eu já vou deixar dito aqui, né? Tem alguns autores que vão chamar essa matriz de matriz aumentada, tá? Eu vou... De repente eu falo nessa nomenclatura e você não sabe de onde saiu, né? Eu vou procurar falar sempre matriz completa, porque essa notação completa é o que o David Ley usa, certo? Mas vocês vão ver em outros autores chamar isso de matriz aumentada, tá? E a notação que eu vou usar é essa aqui, certo? Aqui eu coloquei aqui embaixo. Então, eu anexo a coluna de termos independentes da matriz A. Tá? Vamos só pegar um exemplinho aqui. Eu vou considerar esse sistema que agora tem 3 equações e 3 variáveis, certo? Então, esta matriz aqui, ó, é exatamente a matriz de coeficientes. Por exemplo, se você pegar... Vamos olhar aqui, né? Esse coeficiente 3, tá? Ele está na segunda linha e terceira coluna, tá? Então, ele representa o coeficiente da terceira variável e da segunda equação, certo? Então, eu encontro pela posição dele na matriz exatamente o termo que ele se refere, certo? Por isso que a gente usou matrizes, né? Porque as matrizes guardam essa posição linha-coluna, tá? E aqui estão, então, os termos independentes que eu representei de uma matriz coluna, tá? Então, a matriz aumentada, né, a gente vai, digamos, em aula eu vou sempre puxar um risco aqui para a gente saber que isto aqui é a matriz A e esta última coluna aqui é a matriz B, para a gente não confundir. Na verdade, se você não quiser colocar essa linha divisória, não precisa, né? Porque, na verdade, eu estou trabalhando com uma matriz aqui que tem 3 linhas e 4 colunas, tá? Eu não precisaria botar esse risquinho, mas eu vou... Por enquanto, pelo menos pelo começo do curso, eu vou manter esses divisóriazinhos aí para que eu possa, para que vocês saibam o que é termo independente, o que é coeficiente, certo? Então essa é a matriz completa do sistema, tá? Então a ideia é cada linha agora, né, dessa matriz completa, ela representa uma equação, certo? Por exemplo, essa linha que eu assinalei aqui vai ser a variável x1, né, menos 5 vezes a variável x2, mais 4 vezes a variável 3, e agora igual a menos 3. Tá? Então, as operações elementares eu fazia nas equações, agora eu vou fazer nas linhas. Tá? Então, eu vou operar na linha da matriz completa, né, ao invés de operar nas equações, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de ver um exemplo, é fazer, então, uma tradução, né, para a linguagem matricial daquele resultado do teorema que garante que, se você fizer as operações elementares num sistema de equações, você não ganha e nem perde solução em etapa nenhuma, certo? Então, eu escrevi de novo o teorema, tá? Agora na linguagem matricial. Então, agora eu estou considerando 2 sistemas, né? AX igual a B, e eu estou colocando aqui EX igual a B', são 2 sistemas, tá? De equações lineares, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, se você pegar a matriz aumentada do segundo, tá? E ela pode ser obtida da matriz aumentada do primeiro, após uma sequência de operações finita, né? De operações de um dos seguintes tipos, né? Que é aqueles três operações. Então, esses sistemas são equivalentes, ou seja, o sistema AX igual a B e o sistema EX igual a B' têm exatamente as mesmas soluções,
tá? Eu acho que eu vou fechar uma janela aqui, porque eu estou escutando um barulho externo aqui, talvez atrapalhe um pouco. Ok. Então, essas, digamos, operações elementares, vocês lembraram, permutação de linhas. Nós tínhamos uma operação que era permutação de equações, tá? Multiplicação de uma linha por uma linha por uma constante não nula. Nós tínhamos uma operação que era a multiplicação de uma equação por uma constante não nula, tá? Então, a ideia é que se eu trocar a palavra equação pela palavra linha, tá? Eu tenho uma equação, eu tenho uma operação elementar na linguagem de matrizes, tá? Então, substituir a linha pela soma dela com um múltiplo claro e outro, tá? Aqui, entre parênteses, né, eu estou botando uma simbologia aqui, ó, que é como eu vou denotar para vocês cada uma das, para não ter que escrever permutação de linha, multiplicação por constante, etc., eu escrevo esse tipo de coisa. Então, por exemplo, onde eu escrevi assim, ó, L2 e boto uma seta dupla com L3, significa que de uma matriz para outra, o que eu fiz foi permutar a linha 2 com a linha 3, certo? Se eu escrever, por exemplo, L2, né, boto uma seta assim, simples, né, apontando na direção da linha 2, e aqui vou ter, digamos, menos 3, linha 8, tá? Significa que eu peguei a oitava linha da matriz, multipliquei por menos... desculpe, aqui não é... Aqui é 2, né? Esse aqui eu estou multiplicando. Eu peguei a linha 2, multipliquei por menos 3, e né, o que eu encontrar aqui, 3 vezes, menos 3 vezes a linha 2, eu boto no lugar da linha 2. Por isso que a simbologia tem esse apelo, né? Quer dizer que isso que está aqui passa a figurar no lugar do que estava lá. Por exemplo, se eu escrever L3, né, e boto uma seta assim, boto L3 aqui, menos 2L5, significa que eu somei a linha 3 com a linha 5 multiplicada por menos 2, e o resultado disso eu coloquei no lugar da linha 3. Então, isso dá a nova linha 3 da nova matriz, certo? Essa aqui é a ideia. Tá? Nós vamos fazer um exemplo aqui em seguida, e aí vai ficar claro o que eu estou querendo dizer com essas simbologias. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Eu separei 2 sisteminhas, tá? O primeiro sistema tem 3 equações, né? Esse sistema aqui tem 3 equações e 4 variáveis, aqui tem 3 equações e 3 variáveis, tá? E a minha ideia é, então, determinar o conjunto de solução desse sistema. Eu quero trabalhar com esses sistemas na forma de matrizes, né? Então, na forma matricial, tá certo? Na aula passada, por exemplo, a gente resolveu um sistema de equações lineares usando a expressão, a linguagem de sistemas, né? Operando nas equações e tudo mais. Agora a gente quer limpar um pouco. Essa aqui é a ideia, por enquanto, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é, digamos assim, eu vou operar nas linhas das matrizes completas. É isso que eu vou fazer, certo? Então, começamos, por exemplo, pelo item A, certo? Olhando para a matriz, para o sistema, eu tenho esta aqui, ó, é a matriz completa, né, do sistema, tá? Por exemplo, vejam esses zeros aqui, esse zero aqui, que significa que essas variáveis aqui, eu vou voltar lá, aqui está ela, né? Eu tinha a variável 1 e a variável 3, certo? Na primeira equação, né? Então, agora, aqui está a minha notação, aquela que eu estava querendo dizer para vocês aqui. Eu quis dizer, olha, a primeira operação elementar que eu fiz foi substituir a linha 2, então substituir esta linha aqui, tá? Pela soma da linha 2 com a linha 1, certo? Então, se eu pegar a linha 2, a linha 1 aqui, que é 1, 0, menos 1, 0, 1, vamos botar um risco aqui para dizer que eu estou separando, e eu somo com o menos 1, 1, 4, 4, menos 1, tá? O resultado aqui é esse coeficiente desaparece, 0, tá? 1, 3, 4, e aqui me deu 0, tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui, tá? Então, aí, isso aqui é que eu quis dizer que eu fiz ali, no lugar da linha 2, eu coloquei a linha 2 somada com uma vez a linha 1,
certo? É isso que eu fiz, tá? É essa ideia que eu quero passar aqui. Então, a minha ideia, né, como, digamos assim, como, se vocês lembram do que fizemos na aula passada, a gente eliminava, né, aqui tem a primeira variável tem um coeficiente não nulo, então eu eliminava a primeira variável nas duas equações, nas equações que vêm abaixo dela, tá? Então, essa primeira operação elementar eliminou a variável 1 na segunda equação, certo? E essa operação aqui, no lugar da linha 3, né? Então agora deixa eu fazer, vai ficando poluído, eu quero fazer uma outra conta, vou usar uma linha, tinta azul, tá? Nesta linha aqui, ó, eu fiz a linha, no lugar da linha 3, então eu coloquei a linha 3 somado com menos duas vezes a linha 1. Por quê? Porque esse 1 aqui, ó, quando multiplicado por menos 2, tá, vai dar, e somado com esse 2 aqui, ó, vai produzir esse zero. É a maneira que eu tenho de eliminar a variável, certo? Bom, e o resto depois eu faço, né? Eu faço aqui 1 vezes menos 2, somo com 3, deu... Por que deu 3? Desculpa, eu estou olhando a linha errada. Eu vou pegar, estou multiplicando a linha 1 por menos 2. Então, eu pego esta entrada aqui, multiplico por menos 2, que dá 0, e somo com 3, deu esse 3. Tá? Depois eu pego o menos 1 daqui, multiplico pelo menos 2, e somo com o 2, tá? Que vai me dar esse 4. Porque menos 1 vezes menos 2 dá 2, com o 2 dá 4. E assim por diante. Agora, o 0 vezes menos 2 dá 0, somar o 7 dá o 7. Tá? O 1 vezes menos 2 dá menos 2, somar com o 2 deu 0. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, o que aconteceu é que eu, por exemplo, teria um sistema de equações que não teria a primeira variável, exceto a primeira equação, certo? Só aparece na primeira equação, na primeira linha. Tá? E eu continuo, né? Porque agora o que eu faço? Eu uso este termo aqui, tá? Que representa um coeficiente da variável 2, e elimino a segunda variável em todas as equações que tem abaixo dela, certo? Que é o que aconteceu aqui, tá? Então, digamos assim, a gente vai encontrar uma matriz, né, na verdade, assim, sob forma de uma escadinha, né, que na literatura eles estão chamando isso aqui de matriz escalonada, né, que significa você vai eliminando, né, elimina a variável, exceto na primeira equação, elimina de todas as demais, depois a segunda variável você fica pode aparecer na primeira e na segunda equação, elimina nas outras, e assim vai fazendo, vai descendo, tá? Então, aqui, né, a operação elementar que eu fiz para substituir esta linha por esta, foi essa aqui, tá? O que eu fiz? Eu peguei a linha 3, que é esta, a linha 3, tá? E somei com menos 3 vezes a linha 2, porque esse cara aqui, quando multiplicar por menos 3 e somar com esse 3 aqui, ó, dá o zero que eu estou buscando, tá? Eu eliminei a variável 2 da terceira equação, que era o que a gente vinha fazendo no exemplo da aula passada, certo? E note que, como eu já havia eliminado a primeira variável nessas equações, qualquer operação elementar que eu faça, esse zero vai multiplicar por uma constante e vai somar com esse zero e não vai alterar esses zeros que eu já venho obtendo, certo? Então, continuando o processo, tá? Então, agora, depois que eu eliminava, né, as variáveis abaixo, né, eu já tenho a primeira variável da primeira equação, a segunda variável da segunda equação, a terceira variável da terceira equação, agora eu quero eliminar essa turma aí de cima, tá? Então, o que eu fiz? Não, desculpa, eu vou querer padronizar, né? A primeira coisa que eu faço é eliminar, né? Eu olho aqui, né? Tem 3 variáveis, eu olho para esta diagonalzinha aqui e procuro deixar a primeira variável na primeira equação, a segunda variável na segunda equação, a terceira variável na terceira equação, certo? Mas eu quero que esses coeficientes sejam todos unitários, tá? Então eu vou usar aquela operação elementar que me permite
multiplicar uma linha por uma constante. Então, eu vejo aqui 1/5, né? Se eu multiplicar, aqui é 5, né? Se eu multiplicar pelo inverso dele, que é menos 1/5, tá? Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 1/5, tá? Eu vou ter 0 na primeira entrada, 0 na segunda entrada, 1 aqui, e aqui vai dar 0, certo? Então, eu vou ficar com esta linha, que é o que apareceu aqui, certo? E agora eu olho para essa parte de cima aqui, ó, e a ideia é tentar eliminar tudo isso, certo? Mas aí, o problema é o seguinte, eu só vou conseguir eliminar as variáveis que estão em cima desse sujeitinho aqui, tá? Então, essas duas operações que eu escrevi aqui, né, eu joguei esta linha em cima desta, fazendo assim, linha 2, né, linha 2, esse cara aqui, esse 1 aqui, multiplicado por menos 3, tá? E somado com esse 3, dá esse 0 aqui, tá? Bom, aí esse 1 aqui multiplica com menos 3, esse outro 1 multiplica com 3, soma com 4, deu esse 1, tá? Bom, e o 0 aqui não acontece nada, tá? Depois eu jogo, agora vamos fazer com outra cor, para não de poluição, tá? Agora eu pego este 1 aqui, multiplico por uma constante, alfa, e somo com esse menos 1 para produzir esse 0, tá? Então, essa constante aqui, ó, tem que ser 1, certo? Então, da onde eu tiro a operação elementar aqui que eu estou considerando. No lugar da linha 1, põe a linha 1 mais linha 3, tá? Isso aí significa você pegar a linha 1, somar com uma vezes a linha 3, tá? Então, esse 1 multiplicado por 1 dá 1, somado com menos 1 dá o 0. Tá? Esse 0 aqui. Tá? Agora, esse 1 aqui, que também dá na terceira linha, multiplica o 1, soma com menos 1, soma com 0, desculpa, dá o 1 que está aqui. Esse 0 multiplica por 1 dá 0, soma com esse 1 que está aqui, né, aparece o 1 que está aqui, certo? Agora, qual é a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é que essa última matriz, tá? Essa última matriz, ela claramente representa esse sistema linear que está aqui, certo? Então, é aquela história que eu vou voltar aqui, né? Olhar para uma matriz, tá? Aumentada, ou completa, né? Você tem que poder enxergar um sistema de equações lineares e vice-versa, tá? A gente está chamando aí de solução geral, né? Quando eu escrevo as soluções, todas as soluções do sistema. No caso aqui, a gente observa que esse sistema aqui, se você quisesse resolver, por exemplo, você sabe que eu posso isolar essas variáveis aqui em função dessa outra, né? E para cada valor da variável x4, você obtém um valor para x1, um outro valor para x2, um outro valor para x3. Certo? Então, eu vou escrever a variável x1 em função de x4, a variável x2 e a variável x3 em função de x4, e x4 é o que eu vou chamar, né, isso aqui eu vou chamar de variável livre. Tá? Livre porque ela pode assumir qualquer valor, ela está livre para assumir qualquer valor real. Tá? As outras, se vocês quiserem, eu vou chamar de digamos, variáveis dependentes, tá? Aqui eu quero chamar a atenção que o autor, né, ele quando escreve e procura a solução geral, ele chama de solução paramétrica, né? E ele escreve assim, né? Então, o x1, ele escreve assim, 1 igual a 1 menos um parâmetro t, por exemplo. Tá? Daí ele escreveria aqui, o x2 é igual a menos esse t. Tá? E o x3, ele escreveria assim, também é igual a menos t. Né? E aí ele depois coloca, aí o t é um parâmetro real, certo? Mas eu, sinceramente, não gosto muito disso, porque t real e x4 real é a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu estou escrevendo a solução na forma paramétrica em função do parâmetro que é o x4. Ou seja, eu identifico a minha variável e o parâmetro. Isso é um problema, né? Mas para evitar isso, o autor resolve introduzir uma letrinha nova. Tá? Mas, como eu disse para vocês, a gente tem que se habituar a escrever as soluções de um sistema na forma de uplas ordenadas. Tá? Então, isso aqui significa a primeira entrada da upla,
é 1 menos x4. Isso aqui significa a segunda entrada, é menos x4. Isso aqui significa a terceira entrada, é menos x4. E a quarta entrada, aí o x4 é livre. Tá? É isso que está dizendo na minha... Então, esse aqui é um sistema que tem infinitas soluções. Certo? E esse é o conjunto de solução. Na verdade, qual é a diferença entre a aula de hoje e a aula passada? A aula passada eu fazia as mesmas operações, as mesmas coisas, com as mesmas ideias, só que operava a equação toda, né? Então eu minimizei escrita, digamos assim, porque em vez de escrever a equação inteira, eu escrevo só os coeficientes. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou operar nas linhas da matriz aumentada do sistema que eu dei em B, né? Então, essa aqui é a matriz completa, né? Matriz completa do... Aqui eu já escrevi aumentada, né? A matriz completa do sistema B, certo? E, de novo, né? Qual é a ideia? A ideia é você pensa mentalmente nessa, digamos, diagonalzinha aqui, você quer eliminar as variáveis que estão abaixo dela, quer eliminar as variáveis que estão acima dela, tá? Essa aqui é a ideia que você tem que ter na cabeça, tá? E aí você vai chegar numa matriz completa de um sistema que é evidente as soluções, tá? Claro, eu já quero observar, você já deve ter observado, nem sempre é possível fazer isso que eu estou dizendo que eu quero fazer. Porque se fosse possível, todos os sistemas seriam determinados, né? Porque se isso aqui acontecer sempre, eu vou ter um sistema sempre determinado. Então, algumas coisas nem sempre é possível, né? Então, a gente vai ver quando que é, o que acontece, quando é que não dá, né? Por exemplo, no exemplo passado já não deu, já tinha uma variável a mais, né? Então, ela já teve que sobrou ali de alguma maneira, tá? Nesse caso aqui, então, a ideia é assim, ó, eu olho para esse cara aqui e vou eliminar quem está abaixo dele, certo? Então, para eliminar esse 2 aqui, ó, eu vejo que eu posso pegar a linha 2, né, no lugar da linha 2, eu coloco a própria linha 2, mais uma certa constante multiplicada a linha 1. Essa constante, tá? Essa constante tem que ser menos 2, né? Porque a primeira entrada ali é 1, né? Esse 1, né? Você multiplica por menos 2, tá? E soma com o 2, dá o zero que aparece aqui, né? Eu estou agora com a nova linha 2. Tá? Então, quando eu fizer essa operação, em cima da linha 2 da matriz original, eu vou ter uma nova linha 2, certo? A ideia é que isto aqui representa um sistema, que é o original, e esse aqui representa um outro sistema. Tá? E aqui eu já fiz as duas operações ao mesmo tempo, né? Eu eliminei esse 2 e eliminei esse 1. Né? Esse aqui eu vou pegar a linha 3, no lugar da linha 3 eu tenho que pôr a própria linha 3 mais a linha 1 multiplicada por uma constante. Como é que eu encontro essa constante? É olhando qual é o fator de multiplicação que eu multiplico o 1 para dar o simétrico de menos 1, para somar dar zero. Tá? Então aqui eu vejo que o coeficiente é 1. Tá? Então eu vou fazer linha 3 somado com linha 1, boto no lugar da linha 3. Então apareceu uma nova linha 3, certo? Apareceu uma nova linha 3. Tá? E agora, né, feita essa etapa, o que aconteceu? Eu já eliminei as variáveis 1 na segunda e na terceira equação. Agora eu vou eliminar a variável 2 na terceira equação. Essa é a ideia. Tá? Então aqui, de novo, eu faço a mesma eu olho para o menos 4, eu tenho que multiplicar esse menos 4 aqui por um, digamos, beta, tá? E o resultado disso, somar com o 2, para produzir o zero aqui. Tá? Então eu vejo que esse beta aqui não pode ser outra coisa a não ser o meio, né? Tem que ser um meio, porque menos 4 vezes meio dá menos 2, somado com 2 dá zero. Aí eu pego o 3, o 6 aqui, que é essa representada, multiplico pelo meio, né? Então esse beta aqui, na verdade, é um meio na minha conta. Então 6 vezes meio dá 3, somado com menos 3 dá zero. Bom, essa aqui é a ideia. Ó. Eu faço a continha para, com o menos 4, provocar um zero aqui embaixo. Obter um zero aqui embaixo. O que acontece depois é consequência. Tá? Aqui eu ganhei um outro zero. Não era esperado, mas apareceu, pronto. Agora, esse menos 3 aqui multiplica por meio, né? Na verdade, menos 3 meios, soma com 1, né?
vai dar, na verdade, menos 1/2. Vai dar menos 1/2, certo? Então, aqui tem um probleminha. Tá? Vai dar menos meio. Tá? Bom, agora eu cheguei numa matriz aqui, ó, completa do seguinte sistema, ó, tá? Porque na última entrada tinha 0, 0, 0, ou seja, 0 vezes x1, 0 vezes x2, 0 vezes x3 igual a meio, tá? Então, na verdade, quando você está procurando uma úpula ordenada, que é a solução de todas elas, um alfa 1, um alfa 2, um alfa 3 real, né? Isso aqui tudo é entradas reais, então está no R3. Tá? Esse valor do alfa 1 eu boto no lugar do x1, o alfa 2 eu boto no lugar do x2, o alfa 3 eu boto no lugar do x3, tá? Multiplico essas entradas por zero, somo tudo e quero que dê 1/2. Tá? Então é claro que a úpula ordenada não existe. Tá? Então a ideia é que essa equação aqui, ó, ela não tem solução, certo? Então esse é um sistema impossível, claramente. Tá? É um sistema impossível. Tá? Como o teorema me garante que se eu fizer essas operações, o sistema que eu obtenho né, representado por esta matriz aqui é equivalente ao sistema que eu obtenho representado por esta outra, porque eu obtive um do outro por uma sequência de operações elementares, tá? A minha conclusão é que o conjunto de solução do sistema dado em B é o conjunto vazio. Esse sistema é um sistema impossível, não tem solução, certo? Então, aquela ideia na aula passada que eu disse, a gente vai trocar o sistema que eu não sei dizer como é a solução por um que eu sei, é isso aí, tá? Eu vou fazendo essas operações até eu chegar num sistema que eu sei dizer quais são as suas soluções, certo? Enquanto eu não souber, eu continuo o processo, certo? Agora aqui, ó, eu quero só recuperar, esse aqui foi o sistema de equações lineares que a gente deu na aula 1, na aula passada. Tá? A gente fez as continhas todas e viu que era um sistema determinado e tinha uma solução única, que é o par 2, o eterna 2, menos 2 e 1. Tá? Por que eu quero juntar isso aqui? Porque esse aqui é um sistema determinado, tá? Esse último que nós acabamos de fazer é um sistema impossível, e o primeiro que eu fiz agora na aula de hoje é o item A do exercício, é um sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Então, se você pensar, eu tenho uns 3 modelos. Né? Eu tenho aqui, eu resolvi um que tem uma solução única, resolvi um que não tem solução e resolvi outro que tem infinitas soluções. Então, a ideia agora, a partir de agora, é tentar sistematizar, ver o que aconteceu, se o que aconteceu com eles são coisas gerais, genéricas, que eu posso generalizar para outros casos, certo? Então, eu só vou recuperar essa, digamos assim, a resolução desse sisteminha aqui usando a linguagem matricial, tá? Eu vou usar a linguagem matricial, tá? E aí você pode comparar com o que a gente fez na aula passada, né? Exatamente para entender o que cada uma operação elementar quer dizer, né? Então, aqui eu fiz a mesma coisa de antes, né? A gente mira, né? A gente mira isso aqui, né? Elimina as variáveis aqui em cima, depois a gente tenta eliminar as variáveis lá em cima, né? Então, aqui estão as operações elementares que eu fiz, eu quero que vocês as operações que eu fiz para chegar nesse caso, tá? Depois a gente, né, o segundo passo do método é transformar esses carinhas aqui. O que são esses carinhas? Esses carinhas são as primeiras entradas não nulas de cada linha, tá? Eu transformo eles em elementos unitários, tá? Elementos unitários, tá? E depois quando eles já são unitários, aí eu elimino a turminha que está acima deles, os coeficientes que estão acima deles, tá? Isso aqui você pode dizer assim, mas eu fiz de outro jeito e foi mais rápido, operações foram melhores. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso aqui não é, a gente não precisa, não existe um único caminho para você sair desta matriz e chegar nesta, por exemplo. Tá? Cada operação que você escolher, diferente da minha, vai dar um passo a mais, um passo a menos, etc. Tá? Então, depois que eu chego aqui, né, a gente diz que isso aqui está na forma triangular, os coeficientes são unitários, as primeiras entradas de cada linha é 1, tá? Aí eu passo para a segunda, né, segunda parte do método, a última parte do método, que é eliminar
esses coeficientes que estão acima desses 1 ali, certo? Então, de novo, eu faço essas operações elementares, são as mesmas que eu fiz na aula passada, né? Eu jogo esse cara aqui em cima, depois jogo esse cara aqui em cima para produzir esses zeros aqui. Então, eu tenho que escolher os coeficientes de multiplicação. Tá? Então, no primeiro caso, essa linha foi multiplicada por menos 6 quilos, para somar com 6 quilos dá zero. E, nesse caso aqui, ela foi multiplicada por 1, para somar com menos 1 e dá zero. Certo? E depois, depois que eu faço isso, eu pego esse sujeitinho aqui, ó, e mato, né, elimino quem está acima dele, tá? Então, eu olho esta equaçãozinha, essa linha toda, multiplico por uma constante, jogo em cima desta aqui, de modo que isto aqui multiplicado por constante, somado com isso, dê zero. Então, aí o coeficiente eu vejo que tem que ser menos meio, tá? Eu vou escrever isso lá, mas essa matriz completa aqui representa a equaçãozinha assim, x1 igual a 2, se você quer, 1x1 igual a 2, 1x2 igual a menos 2 e 1x3 igual 1x3 igual a 1, certo? Que aí, obviamente, a gente sabe dizer quem são as soluções, tá? Que foi o que eu encontrei na aula passada, certo? Então, eu quero... o objetivo agora é sintetizar o que pode acontecer nesse processo, tá? Então, por isso que eu resumi aqui, né? Se você olhar agora nesta aula de hoje, nessa aula, você tem os 3 tipos de sistemas lineares, tá? Sistema impossível, sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, tá? Então, a gente vai tentar olhar para o que aconteceu, né? E tentar dizer, olha, quando acontecer tal coisa, ele é impossível. Quando acontecer outra coisa, ele é determinado. E se acontecer a terceira fato, ele é indeterminado. Essa aqui é a minha primeira ideia, tá? Eu quero, então é isso que eu estou dizendo, eu quero ver que o que aconteceu aí é completamente geral, e não depende do exemplo que eu escolhi, tá? Então, para isso, eu vou dizer que o método de resolução do sistema, esse aí, eu vou dividir ele em 3 etapas, tá? Quando eu falar disso nas próximas aulas, eu posso falar, a primeira etapa do método, segunda etapa do método, terceira etapa do método, tá? E aí você sabe direitinho o que quer dizer cada etapa, tá? Então, vamos lá. E aqui eu estou dizendo, em particular, que eu vou, digamos assim, vai surgir termos novos aqui para a gente. A ideia de você introduzir nomenclatura, termos, conceitos, é para facilitar a escrita, né? Facilitar a nossa comunicação, certo? Então, os termos que aparecerão na descrição das etapas do método vão ser explicitadas na sequência, tá? Então, a ideia é a seguinte, eu pego um sistema linear AX igual a B, tá? Considero inicialmente a matriz aumentada, tá? E aí, digamos assim, a etapa 1, tá? Que eu já vou chamar de 1, é encontrar a forma escalonada da matriz completa, tá? Então, o termo novo que apareceu foi forma escalonada. E eu vou explicar o que é uma forma escalonada, tá? A etapa 2 vai ser transformar os elementos pivôs em elementos unitários, né? Ou seja, aquilo que eu vou chamar de elemento pivô, eu quero que ele seja igual a 1, tá? Todos eles têm que ser iguais a 1. Essa é a etapa 2, transformar pivôs em elementos unitários. E a etapa 3 é encontrar a forma escalonada reduzida da matriz completa, tá? A ideia é que a gente é possível chegar às soluções de todo o sistema linear, qualquer um que seja, quando você tem a forma escalonada reduzida. Essa aqui é a ideia do método, tá? Então, quando eu chego na forma reduzida, eu sei dizer quem são as soluções. Eu sei dizer quais são elas. Se tem, se não tem, se tem uma, se tem infinito, quais são, etc. Tá? Então, isso aqui, essas etapas aqui, eu vou falar assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3, forma escalonada, elemento pivô, tá? Para a gente poder se comunicar. Algum aluno pode dizer assim, professor, você fez um exercício aí, eu fiz outro caminho, não foi bem assim, não usei essas 3 etapas, mas cheguei no mesmo resultado. Então, ótimo, perfeito. Tá? Mas a ideia é que você tem que pensar o seguinte, eu estou tratando um método que resolve sistemas de equações lineares de qualquer tamanho.
O número de equações pode ser 500, 200, 1 milhão, não importa, certo? Agora, quando você trabalha com sistemas poucas equações, você às vezes enxerga um atalho, né? Ah, aquela linha ali, se fizer tal coisa, mistura com essa, dá não sei o quê, e eu ganho tempo. Mas com, digamos assim, um sistema de 200, 300 equações, é pouco provável que você possa olhar para o sistema e enxergar um atalho, digamos assim. Tá? Então, isso aqui você faria na sua máquina. Você manda ele achar a forma escalonada, manda transformar os pivôs em uns e manda ele achar a forma reduzida. Essa não é a maneira mais econômica, mas né, ela funciona sempre. Tá? Então, o que é forma escalonada? Tá? Então, eu pego uma matriz qualquer, não importa se ela é uma matriz completa ou não é completa, não interessa. Uma matriz, ela está na forma escalonada se acontecer três condições. Tá? Não pode ser a matriz nula, tá? Então a matriz nula está fora do escalonado, tem que ter pelo menos uma entrada não nula, certo? O número de entradas nulas em cada linha estritamente cresce quando você conta uma linha para a seguinte de cima para baixo. Eu já vou dizer o que é isso. E todas as linhas nulas vão estar abaixo das linhas não nulas, certo? Então, se você tem essas três condições, você tem uma matriz na forma escalonada, tá? Então, aqui exemplos, tá? Ó, é aquilo que eu tinha de escadinha, né? Quando você olhar assim, eu faço o degrau da minha escada, na primeira entrada não nula de cada linha, certo? Então, o que acontece? Aqui tinha, né, a quantidade, a a primeira entrada já é não nula. Então, na segunda linha já tem que ter pelo menos uma entrada nula, tá? Pode ter mais, mas pelo menos uma. E a outra, como ali tem duas entradas nulas antes do primeiro elemento não nulo, a próxima tem que ter no mínimo três, tá? Então, a forma escalonada, ela vem dessa forma de degrauzinho aqui, ó, certo? A primeira entrada não nula tem que acontecer pelo menos uma posição à direita da linha imediatamente acima, tá? E pode acontecer uma coisa desse tipo aqui, ó, que o degrau é muito grande, ó. Aqui tem a segunda linha, deveria ter pelo menos um zero, tem dois, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, tá? Agora aqui tem um exemplo de matrizes que não estão na forma escalonada, né? Aqui, por exemplo, né, primeira entrada aqui já é não nula, aqui tem que ter pelo menos uma, tem duas entradas não nulas, essa aqui tinha que ter pelo menos três, mas não tem, então essa aqui não está na forma escalonada, certo? Aqui a gente vai fazer um degrauzinho e pronto. A quantidade de zeros que tem antes do primeiro elemento não nulo aqui é igual nas duas últimas, então isso aqui não está na forma. E aqui eu botei o exemplo da matriz nula, né? A matriz nula, por definição, não está na forma escalonada, tá? Certo? O que é elemento pivô? Tá? Que apareceu ali. Então, o elemento pivô a gente vai chamar de elemento pivô, o elemento que está na primeira entrada não nula de cada linha quando eu tenho a forma escalonada, certo? Então, para eu saber o que é um pivô, eu tenho que ter a forma escalonada. Tá? O livro de vocês chama de posição de pivô e elemento pivô, né? O elemento pivô é isso que eu estou definindo aqui, a primeira entrada não nula. A posição de pivô é aquela posição que na forma escalonada é não nula. A primeira não nula. Tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou falar de elemento pivô, certo? Então eu peguei aquelas matrizes que estavam na forma escalonada, né, do exemplo anterior, ó, e peguei os pivôs. Ó. O menos 1 aqui é a primeira entrada não nula da linha 1, esse aqui é a primeira entrada não nula da linha 2, não nula da linha 2, então é um pivô também, é o segundo pivô. E a linha 3 é toda nula, então não tem pivô nessa linha. Pronto. Tá? Não é obrigado a ter pivôs em linhas ou colunas de uma matriz. Tá? Essa matriz aqui, por exemplo, que tem essa forma aqui, ela está na forma escalonada, tá? Os pivôs é o 5, o 1, o 6 e o 3. Porque esses são exatamente as primeiras entradas não nulas de cada linha, tá? Esse aqui só tem um pivô, né? Que é o menos 1, certo? Ele só tem um pivô. Então, a quantidade de pivôs claro, tem um pivô por linha ou por coluna. Então, não pode, o número de pivôs nunca ultrapassa o número de linhas, nem ultrapassa o número de coluna. Mas pode ser menor, como é o caso aqui. Certo? Então, aqui eu estou observando, existe no máximo um pivô em cada linha ou em cada coluna. Não pode ter mais uma coluna com dois pivôs, uma linha com dois pivôs. Né? Não pode, por definição. Tá? Mas pode existir linha sem pivô, que é o caso dessa aqui, linha nula. Tá?
Uma linha sem pivô é necessariamente uma linha nula. Tá? Linha nula, para mim, é todas as entradas iguais a zero. Certo? Em contrapartida, uma coluna sem pivô não precisa ser uma coluna nula. Por exemplo, essa coluna aqui, ó, não tem pivô e não é uma coluna nula. Tá? Isso tem que ficar claro. Certo? E agora, o que é uma forma escalonada reduzida? Tá? Então, ela tem que estar na forma escalonada. Tá? Então, aquelas condições de forma escalonada tem que aparecer. Os pivôs são todos unitários. Tá? Então, a primeira entrada não nula de cada linha nessa forma escalonada tem que ser 1. Tá? E a única entrada não nula na coluna que possui um pivô é o elemento pivô. Certo? Então, aí essa é a exigência a mais que eu faço. Então, aqui eu estou, por exemplo, aqui tem um pivô. Tá? Aí você olha para a coluna dela, e a única entrada não nula é o pivô. Tá? Essa coluna aqui, ó, não tem pivô. Então, né? Essa aqui tem um pivô. Então, é a única entrada não nula é o pivô. Certo? Aqui é a mesma história. Quem é o primeiro pivô? É 1. A coluna dele, ele é a única entrada não nula. Quem é o segundo pivô dessa matriz? É esse cara. É 1. Tá? E olhar para a coluna dele, ele é a única entrada não nula. Note que esta coluna aqui e esta coluna aqui não tem pivô. Então, tudo bem, pode ter qualquer coisa aí. Certo? Pode ter entradas nulas e entradas não nulas, não tem problema. Tá? E aqui, então, observe que essa matriz aqui tem 2 pivôs, né? Iguais a 1, e são as únicas entradas não nulas nas suas respectivas colunas. Tá? Então, isso é uma configura forma escalonada reduzida. Tá? Então, na verdade, você pode dizer assim, olha, o método consiste no seguinte, tá? O método né, de resolução. Você pega a matriz aumentada, né, A, B, a matriz completa do sistema, e obtém uma forma, digamos assim, escalonada reduzida, tá? E aqui vai aparecer, sei lá, vou botar assim, B, 2 linhas, tá? Certo? Então, você vai olhar para a matriz A, só a parte de coeficientes, e vai enxergar, e vai procurar a forma escalonada reduzida dela. Tá? Que automaticamente você vai fazer com que a forma escalonada reduzida da matriz completa aconteça. Certo? Então, aqui eu estou dizendo, por isso que eu disse para vocês que no início lá, mais tarde, mais cedo eu disse para vocês que o processo, muitas vezes é chamado de escalonamento, né? Porque você procura a forma escalonada reduzida, né? Certo? Aqui eu quero fazer algumas observações, né? Digamos assim, se você pensar, tá? Digamos assim, você começa com uma matriz completa de um sistema, tá? Aí você faz a primeira parte do método, você chega numa forma escalonada, tá? Aqui vai aparecer um termo independente que não é um... Então, isso aqui é a primeira fase, primeira etapa, tá? Cheguei na forma escalonada, tá? Daí, eu faço os pivôs iguais a 1, certo? Então, digamos aqui, agora eu transformo, faço pivôs unitários, tá? E aí eu continuo o meu processo e vou até a forma escalonada. Então, vou botar aqui um B, 2 linhas, aqui, tá? Então, isso aqui significa a terceira etapa. Tá? É quando você parte na busca da forma reduzida, tá? E transformar em pivôs unitários, então, é o que eu chamei de segunda etapa. Tá? Então, a ideia é o seguinte, ó. Esta matrizinha aqui, tá? Depende digamos assim, ela depende da escolha das operações elementares que você fez na primeira etapa, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, não existe uma única maneira de escalonar uma matriz, certo? Porque depende da escolha das operações elementares, tá? Então, tem várias
formas de chegar e o que eu estou, digamos assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente está tentando, digamos, minimizar a quantidade de operações no processo, executando essas 3 etapas definidas como eu estou colocando, tá? Então vai ter sistemas assim que você vai dizer, ah, não, mas eu fiz outro caminho e deu mais curto, o outro lá deu muito mais longo. Na média, digamos assim, se eu pensar em sistemas de N equações e N equações para N muito grande, então aí eu começo fazendo o que eu estou fazendo, eu minimizo a quantidade de operação, tá? A quantidade de operação, certo? Então, eu vou começar, vou fazer mais um exemplo, né, que é determinar uma resolução do seguinte sistema. Esse aqui é um sistema de 3 equações e 4 variáveis, tá? Então, claro, eu vou pegar a matriz aumentada, a matriz geralmente aumentada completa, né? Isso aqui são os coeficientes, tá? Que correspondem aos coeficientes que estão aqui. Aqui estão os termos independentes, certo? E agora eu vou operar nas linhas dessa matriz, certo? Então, digamos assim, eu vou escrever aqui, tá? Eu vou escrever aqui, a minha matriz é 1, 1, 0, menos 1, tá? E aqui tem 1. Aqui eu tenho 3, 1, 0, menos 1, aqui 1, e aqui menos 2, menos 1, 1, menos 1 e 1. Essa aqui é a matriz aumentada, né? A matriz completa. Então, eu pego esse carinha aqui, ó, tá? E com ele eu quero eliminar essa turminha que está aqui embaixo, tá? Então, eu vejo que se eu pegar a linha 2, no lugar da linha 2, eu coloco a própria linha 2, somado com uma certa constante vezes a linha 1, tá? Essa constante tem que multiplicar o 1 e somar com 3 e dá 0. Então, aqui eu boto menos 3, tá? Aqui eu vou fazer a linha 3, no lugar dela eu coloco a própria linha 3 mais uma certa constante vezes a linha 1, tá? Certo? E eu vou fazer o meu primeiro degrau da matriz da forma escalar. Qual é essa constante? Essa constante tem que ser 2, certo? Então, feito isso, tá? Feito essas linhas aqui, ó, o 1 multiplica por menos 3, soma com 3, dá 0. Então, deixa eu escrever, digamos assim, vamos pegar aqui, eu vou manter aqui, vou escrever nessa cor preta, a linha que eu já tinha, tá? E vou escrever em azul aquilo que eu modifico, tá? Então, 1 vezes menos 3 somado com 3 dá o 0. O 1, segunda posição aqui, vezes menos 3 dá menos 3, soma com o 1 dá menos 2. Tá? Aqui o 0 multiplica menos 3 dá 0, soma com menos 1, soma com 0, desculpa, dá 0. Tá? O menos 1 aqui com menos 3 dá 3, somado com menos 1 dá 2. Tá? E esse 1 vezes menos 3, tá? O 1 aqui com menos 3 dali, dá menos 3, soma com menos 1 dá menos 2. Certo? E agora, digamos, eu agora vou trocar a cor para ficar mais didático, tá? Eu vou mostrar a execução desta operação, né? Então, na terceira linha, eu vou colocar a terceira linha somada com a linha 3, linha 1 multiplicada por 2. Tá? Então, eu pego a primeira entrada aqui, desculpa, multiplico por 2, dá 2, soma com menos 2, dá 0. Tá? Pego esse 1 daqui, multiplica por 2, soma com menos 1, dá 1. Tá? O 0 multiplicado por 2 dá 0, soma com 1, dá 1. Esse menos 1 vezes o 2, menos 1 daqui com o 2 dá menos 2, com 1 somado com o menos 1 aqui dá menos 3. E por fim, esse 1 aqui, multiplicado por 2 dá 2, soma com esse 1, dá o 3. Certo? Então, deixa eu mudar a cor aqui de novo, vamos pegar, acho que amarelo ninguém nota, então vamos pegar o preto. Tá? Nesse momento, eu digo que eu fiz o meu primeiro degrau. Tá? Então, essa entrada aqui, ó, é nula. Tá? Então, é ele que eu vou usar para zerar quem está abaixo. Tá? Então, eu olho e vejo que se eu fizer aqui a linha 3, no lugar dela, colocar a própria linha 3, mais uma constante vezes a linha 2, veja que eu estou, nesse momento aqui, ó,
eu estou nesse momento construindo a forma escalonada, né? Então eu posso dizer que esse aqui vai ser o meu primeiro pivô, esse aqui é nesse momento é o meu elemento pivô, certo? Então, na verdade, essa coisa aqui é assim, aquela linha que tem a posição que você quer zerar, você, né, substitui, e você soma ela com a linha que tem o pivô multiplicado por uma constante suficiente para zerar a entrada que você precisa. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a operação, né, vai ser multiplicar por meio, né? Então aqui o coeficiente que eu preciso é meio, tá? Por que isso? Porque menos 2 multiplicado por 1 meio dá 1, dá menos 1, né? Somado com esse 1 aqui vai dar o 0, tá? Então deixa eu passar uma linha aqui, ó, e vou escrever aqui embaixo, tá? De novo eu vou deixar na cor, sei lá, talvez preto, que eu já estou escrevendo, as linhas que eu não vou operar, então eu não vou operar a linha 1, tá? Eu também não vou operar nesse momento a linha 2, tá? Não vou modificar, né? Não vou modificar, tá? E agora eu vou fazer a substituição da linha 3, uma nova linha 3, tá? Então, veja que, como eu já tinha zero nessas posições, ó, esse zero da linha 2, tá? Zero da linha 2, multiplicado por 1 meio dá zero, somado com o zero da linha 3, dá o zero. Aqui, talvez, melhor eu colocar uma cor nova, né? Zero, tá? Agora, o menos 2 daqui, né, multiplicado por 1 meio, dá o menos 1, somado com 1, dá o zero que eu quero, tá? E agora o resto é consequência. Esse 0 vezes meio dá 0, somado com 1 dá 1, né? Depois tem 2 vezes meio dá 1, somado com menos 3 vai dar menos 2, tá? E eu tenho menos 2 multiplicado por meio, né? Esse menos 2 aqui, multiplicado por meio dá menos 1, somado com 3 dá 2, certo? E aí, nesse momento, eu digo que eu fiz o meu outro degrau, certo? Então, aqui esse aqui eu acabei a primeira etapa, porque eu tenho a matriz na forma escalonada, tá? Os pivôs aqui é 1, menos 2 e 1, tá? Então, acabou a primeira etapa, tá? Isso aqui é o que eu chamo, então, de forma escalonada, tá? De quem? Da matriz A, B. A matriz original, aquela lá, tá? Você pode fazer em casa, por exemplo, faça outras operações elementares diferentes das que eu fiz aí, tenta economizar e tal. Pode ser que você consiga, tá? Mas a ideia é que você, quando você chegar na forma escalonada, você acabou a primeira etapa do método. Essa que é a ideia, tá? Eu fiz 3 operações elementares, acabei a primeira etapa, tá? Você pode tentar fazer. Lembre-se que se você mexer, dependendo do que se você jogar, por exemplo, a linha 1 aqui em cima da linha 2, nessa terceira etapa, da linha 3, por exemplo, você perde um zero que você ganhou, entendeu? Então, por isso que a coisa tem que ser feita de maneira ordenada, certo? Bom, deixa eu anotar aqui essa matriz. Porque agora eu vou para a próxima página e tenho que copiar essa matriz. Então, agora, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é escrever peraí, eu vou ter que voltar. Deixa eu anotar aqui 1, 0, 1, 0, 2, 0, tá. Agora a segunda etapa é transformar, então deixa eu escrever aqui, tá? 1, 0, menos 1, 1, tá? 0, menos 2, 0, menos 2, 0, 2, menos 2, tá? E aqui é 0, 0, 1, menos 2, menos 2 e 2,
tá? Então, os pivôs é este, 1, ou menos 2 e 1, tá? Então, eu tenho que transformar os pivôs em unitários. Então, o que eu vou fazer? A linha 2, ó, eu substituo ela por menos 1/2 da linha 2, tá? Porque esse aqui é o cara, é o inverso, né? O simétrico, é o inverso da entrada aqui. Quando eu multiplicar menos 2 por menos meio, vai dar 1, certo? Então, risco aqui e deixa eu escrever a próxima matriz, ela vai ficar assim, essa é eu vou manter a cor aqui, as linhas que eu não operei, tá? Veja que o terceiro pivô já é 1, por sorte, tá? Então, eu não vou operar, certo? E agora aqui eu vou trocar o azul, digamos, multiplicando a linha 2, tá? Por 1/2, aqui vai aparecer, por menos meio, aqui vai aparecer 0, aqui vai aparecer 1 que eu quero, aqui vai aparecer o 0 também, tá? Aqui vai aparecer menos 1, né? Porque 2 multiplicado por menos meio dá menos 1, e menos 2 vezes menos meio vai dar 1, certo? Então, essa aqui é uma matriz que está na forma escalonada, e todos os pivôs são unitários, tá? Mas ela ainda não é a forma reduzida. A forma reduzida, eu vou olhar aqui, ó, essa coluna já é, a única entrada não nula é o pivô, ótimo. Essa aqui, a única entrada não nula é o pivô, perfeito. Tá? Agora, essa coluna aqui, ó, eu vejo que tem uma entrada não nula além do pivô, então eu elimino esse. E para eliminar isso, eu faço a linha 1, substituo a linha 1 pela soma dela, mais uma certa constante, vezes a linha que tem o pivô que eu vou utilizar, que é a linha 2. Tá? Aqui eu vejo que minha constante tem que ser menos 1, tá? Porque esse 1 aqui, multiplicado pelo menos 1 daqui, somado com esse 1 daqui, vai dar o 0. Tá? Então, deixa eu escrever, talvez em vermelho, né, como eu estava usando, a matriz, a parte que eu não vou operar. Então, a última linha, eu não vou operar. A segunda linha eu também não vou operar, porque está pronto. Tá? E agora o que vai ser alterado aqui é a linha 1. Né? Então, eu vou pegar a linha 2, vou multiplicar por menos 1 e vou somar com a linha 1. Tá? Então, aqui vai aparecer o 1, que eu já, né? Aqui vai aparecer 0, aqui vai dar 0. Aí, eu vou fazer aqui esse menos 1 multiplicado pelo menos 1 dá 1, somado com esse menos 1 vai dar 0. Tá? Esse 1 aqui, multiplicado por menos 1, dá menos 1, somado com esse 1 aqui, dá 0. Tá? Bom, essas duas entradas aqui, ó, foram consequências. Paciência, né? Agora eu tenho uma matriz que está na forma escalonada, todos os pivôs são unitários, e se você olhar as colunas onde esses pivôs aparecem, as únicas entradas não nulas dessas colunas são exatamente o pivô. Então, isso aqui é o que eu chamo de forma escalonada reduzida. Tá? Então, a ideia, deixa eu tomar nota aqui, porque eu não tenho isso em lugar nenhum. O que a gente afirma, né, é que quando você olha um sistema na forma escalonada, fiz aumentada na forma escalonada reduzida, tá? Se tiver na forma reduzida, você sabe olhar e dizer que sistema isso representa. Nesse caso aqui, por exemplo, vai ser x1 igual a 0. Tá? x2 menos x4 igual a 1. Tá? E x3 menos 2x4 igual a 2. É isso que ele representa. Tá? Então, é muito fácil você... aqui estão as variáveis que correspondem aos coeficientes que eu chamei de pivô, eu vou chamar de variáveis dependentes. As variáveis que aparecem multiplicando os coeficientes que não são pivôs, eu chamo de variáveis livres. Né? Eu jogo elas, porque eu isolo a dependente, né? Aqui eu vou dizer, olha, o x1 tem que ser 0. Tá? O x2 tem que ser 1 mais x4. Tá? E o x3 tem que ser igual a 2 mais 2x4. E o x4? Bom, esse pode ser qualquer coisa. Esse é livre. Tá? Esse aqui é livre. Então, essa é a solução geral do sistema. Tá? Eu acho que eu não tenho mais
eu vou querer, então, o conjunto solução desse sistema aqui, tá? Deixa eu vou precisar de um espacinho. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. Bom, a gente tem que se acostumar com essa... para apagar, não consigo. Bom, já que eu não estou conseguindo apagar, isso aqui já me serve. Eu vou botar uma cor diferente. O conjunto de solução aqui desse sistema vai ser, então, azul tem 0 na primeira entrada, tem 1 mais x4 na segunda entrada, tem 2 mais 2x4 na terceira entrada e x4 na outra entrada, né? E o x4 é livre, tá? Esse é o conjunto de solução. Então, eu vou, digamos assim, a ideia agora é fazer uma análise do processo de escalonamento. Agora, a partir de agora, eu vou começar a chamar esse processo de resolução de sistema de equações lineares de escalonamento, tá? Então, eu quero fazer uma análise do que aconteceu, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou começar com um sistema de equações AX igual a B na forma matricial. Então, aqui está representada a matriz completa desse sistema. Eu anexei a coluna B. Então, essa aqui é a primeira etapa. Eu cheguei na matriz EU. Aqui eu estou chamando E é a forma escalonada de A. Então, EU é a forma escalonada da matriz A anexada ao B. Tá? E essa aqui é a forma reduzida. Tá? Então, essa aqui é a terceira etapa. Certo? Então, dessa maneira, né, se você olhar só para a parte de coeficientes, né, então E é a forma escalonada de A, U é a forma escalonada reduzida de A, certo? Então, o que pode acontecer? Quer dizer, esse aqui é o meu processo inteiro, tá? Eu saio daqui com o objetivo de chegar aqui, tá? E no meio do caminho eu estou passando pela forma escalonada, tá? Então, o que pode acontecer? Tá? Pode acontecer duas coisas, né? Você tem um pivô na última coluna da matriz completa, então nessa coluna aqui vai aparecer um pivô, certo? Significa dizer que atrás, se isso acontece, né, se o pivô aparece nessa coluna, significa que tem uma coluna assim, uma equação assim, onde esse cara aqui não é zero, tá? Que ele é o pivô, tudo aqui é zero, certo? E essa equação aqui, qualquer equação desse tipo não tem solução, tá? Então esse sistema aqui, ele é impossível, né? Então, voltando um pouquinho atrás, né? Você chegou aqui num sistema que você sabe que é impossível, tá? Se esse sistema é impossível, então o primeiro também é, porque eles são equivalentes, tá? Então você, digamos, ao chegar nessa forma escalonada, você sabe dizer se o sistema é possível ou impossível, tá? Se aparecer um pivô na última coluna, ele é impossível. Se não existe pivô na última coluna, então os pivôs todos estão aqui, tá? Certo? Então significa dizer que quando você, digamos assim, se você olhar só para a matriz A, tá? Você sai da matriz A e chega na matriz E. Os pivôs estão todos aqui, tá? E aí você pode chegar na forma 1, tá certo? Então significa que você vai poder, se estiver trabalhando com a forma completa, tá? Aqui chamei de U, tá? Você vai poder chegar até a forma escalonada da matriz completa do sistema, de forma reduzida, hein? Então, você vai poder chegar aqui, tá? Nesse caso, é o que eu disse, a gente pode continuar o processo e chegar na forma escalonada, certo? Então, daí você vai olhar, né, veja que os pivôs, né,
da forma escalonada e da forma reduzida estão na mesma posição, tá? Então, você pode, digamos, né? Bom, eu resumo depois. Então, o que pode acontecer, tá? Eu divido em dois casos, né? Essa matriz, tá? Ela tem um pivô em cada coluna, tá? Ou ela não, ou ela tem alguma coluna que não tem pivô. As duas coisas podem acontecer, tá? Se tiver um pivô em cada coluna, então esse sistema aqui, ó, admite solução única, tá? Né? Porque as únicas variáveis que sobreviveram, né, tem correspondente valor dado pela entrada do termo independente, certo? Então só tem uma solução. Tá? Ao passo que agora, se tiver alguma coluna sem pivô, então você pega as variáveis, como eu expliquei antes, né? Pega as variáveis que correspondem aos elementos pivôs e isola elas em função das outras que apareceram nas colunas sem pivôs, certo? Então significa dizer que você tem ou ele é compatível indeterminado ou compatível indeterminado, certo? Mas agora, aqui eu estou olhando, na verdade, aqui minha análise foi na matriz U, né? Porque é como eu resolvo. Só que, como eu disse antes, a matriz U e a matriz E têm pivôs nas mesmas posições. Portanto, se a matriz U tem um pivô em cada coluna, a matriz E também tem. Se a matriz U tem alguma coluna sem pivô, a matriz E também tem, certo? Significa dizer, tá, que aqui eu estou só completando, né, que o que acontece com o sistema na forma reduzida acontece com o sistema original, né, porque eles são equivalentes, tá? Então, o que eu posso observar? É o que eu estava dizendo, a matriz E e a matriz U têm as mesmas, possuem pivô nas mesmas posições, tá? Quando você chega na forma escalonada, ou seja, ao final da primeira etapa, você começou com A, B assim, você aplicou uma sequência de operações elementares, chegou na forma E, eu estou chamando de U aqui, tá? Aqui ao final da primeira etapa, você já sabe classificar o sistema, tá? Em possível, impossível, né? E os que são possíveis, determinado e indeterminado, certo? É o que eu estou dizendo aqui, né? Eu já sei dizer se ele é determinado, indeterminado ou impossível no final da primeira etapa. Não precisa ir até o fim do escalonamento para saber classificar o sistema, certo? A outra coisa que eu já mencionei na minha fala é que a matriz A, uma matriz qualquer, sempre tem várias formas escalonadas, porque a forma escalonada que você obtém depende da sequência de operações elementares que você usou, a ordem e a escolha das operações, certo? Então, existem várias formas escalonadas, tá? Agora, a ideia é que a forma escalonada reduzida, ela está unicamente determinada a partir da matriz A, certo? Isso quer dizer o seguinte, se você tem se você conseguir duas formas reduzidas, escalonadas de A, então é porque elas são iguais, tá? Isso é uma coisa que você pode um pouco duvidar, mas essa afirmação aqui, eu digo que a gente pode, a gente vai disponibilizar para vocês mais adiante, quando eu tiver um pouco mais de notação, mais fácil de, quando eu fizer sistemas de equações lineares homogêneos, né, para quem já viu o linear, lá eu consigo enxergar isso rapidamente. Tá? Então, eu vou deixar para justificar isso lá. A gente vai usar que a forma reduzida está unicamente determinada, a escalonada não, mas a reduzida sim. Tá? E, na verdade, assim, ó, o que eu gostaria de você, digamos assim, esse aqui é mais ou menos intuitivo, né? Porque, como eu disse, a forma reduzida, ela, da matriz completa de um sistema, ela dá explicitamente as soluções, né? Então, se não tivesse unicidade, se essa unicidade não existisse, isso aqui não serviria para nada, né? Escalonar matriz não daria para resolver sistema de equação linear, que cada um chegaria numa forma reduzida diferente, cada um teria uma solução diferente, então isso não serviria para coisa nenhuma, certo? Então a unicidade da forma reduzida aí é que garante que
que o método funciona, que eu posso usar, né? E aqui eu só deixei uma frase, né, que é dizer, olha, o que você precisa saber nesse momento é que se você parte de uma matriz A, vamos dizer, dois alunos, tá? Você e o seu colega, começam a escalonar uma matriz qualquer, tá? Então, com o objetivo de chegar, vocês querem chegar na forma reduzida, tá? Mas um escondido do outro, né? Isolamento social, né? Um lá e um cá, escalando a mesma matriz para chegar na reduzida. Cada um de vocês vai passar, provavelmente, por uma forma escalonada reduzida, escalonada diferente, tá? Porque vai ser depender da escolha das operações, mas vocês dois chegarão à mesma forma escalonada reduzida. É isso que interessa, certo? Então, eu vou fechar essa aula com o seguinte exemplo, em que, na verdade, eu quero, digamos assim, trabalhar com a classificação dos sistemas, né? Então, eu quero classificar o sistema abaixo, em função desses parâmetros A e B, certo? Então, eu quero dizer como vai ser o sistema linear, dependendo da escolha. A ideia é assim, pensa assim, ó, o professor Alberi está querendo montar um sisteminha linear para dar um exercício para os alunos, e ele quer, para uns ele quer dar um sistema impossível, para outros ele quer dar um possível, para outros ele quer dar um possível e indeterminado, certo? Então, qual o valor de A e B ele deve escolher para cada categoria, para cada grupo de alunos, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a solução... eu vou pegar aqui a matriz aumentada, certo? A primeira equação era x1 menos 2x2 igual a menos 1, então deu essa primeira linha. Tá? A segunda era 3x1 mais ax2 igual a b, certo? Então a ideia é a seguinte, eu vou escalonar essa matriz e vou ver onde que pode aparecer pivôs. Então, se, por exemplo, se eu quero que seja impossível, eu preciso que apareça um pivô nessa coluna. Se eu quero que ele seja possível, não pode aparecer pivô nessa coluna, e assim por diante. Tá bom? Então, escalonar essa matriz aqui, como essa entrada aqui é não nula, eu vou usá-la para zerar essa aqui. Então, a minha operação é linha 2, substitui pela linha 2, mais uma certa constante, vezes a linha 1. Essa constante vai ter que ser menos 3, né? Porque 1 multiplicado por menos 3 dá menos 3, somado com 3 dá 0. Tá? Então, deixa eu passar uma linha aqui e vou escrever aqui, eu vou colocar azul a linha que eu não operei. Tá? E vamos botar outra cor, vamos pegar a linha. Tá? Então, aqui, o 1 multiplicado por menos 3 somado dá 0. Tá? Aqui você faz assim, ó, o menos 2 multiplicado por menos 3 dá 6, somado com A, dá A mais 6. Tá? E agora o B multiplicado por menos 3 dá menos 3. Não, desculpa. O menos 1 multiplicado por menos 3 dá 3, somado com B vai dar B mais 3. Certo? Então, essa aqui é a forma, agora eu cheguei na forma escalonada, certo? Então, aqui eu já vou classificar, certo? A primeira ideia é o seguinte, ó, por exemplo, isso aqui, se for igual a zero, não é um pivô. Se for diferente de zero, é um pivô. Então, a ideia é a seguinte, ó, se o A mais 6 for diferente de zero, isso aqui implica que A mais 6 é pivô. Tá? Então, os pivôs estariam aqui e aqui. Isso aqui significa dizer que o sistema é possível. Tá? Eu posso resolver. Tá? Como vai aparecer agora, né? A minha matriz Então, aqui eu vou ter um sistema possível. Tá? Como o meu sistema aqui tem duas variáveis, a matriz aqui tem duas colunas, vai ter um pivô em cada coluna nesse caso. Então, ele é um possível e determinado. Certo? Tá? Então, se isso aqui acontecer, essa entrada é um pivô, certo? E aí o sistema é possível e determinado. Então, eu já sei o que acontece, tá? Digamos, naquele exemplo, naquela observação que eu fiz, né? Se eu estivesse procurando um exercício, eu quero dar um sistema determinado, basta você tomar um A, tal que A mais 6 não é zero. Tá?
Então, se você quer terminar o exercício, então, isso aqui significa o A é qualquer coisa diferente de menos 6. Tá? O A é qualquer coisa diferente de menos 6. Deveria ser, né? Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais uma página aqui. Então, agora, digamos, a minha matriz era isso aqui, né? Era 1, menos 2, aqui era menos 1. Aqui era 0, aqui era A mais 6, e aqui é B mais 3, tá? Então, se essa entrada aqui, ó, se A mais 6 é 0, tá? Então, a minha última coluna, a minha última linha aqui é 0, 0, B mais 3, tá? Então, eu vou olhar para esse sujeitinho. Se esse sujeitinho aqui, B mais 3, for diferente de 0, isso aqui implica que essa entrada B mais 3 é pivô, tá? Ou pode acontecer o seguinte, né? Pode acontecer que B mais 3 seja igual a 0, tá? Nesse caso, B mais 3 não é pivô, certo? Então, nesse caso, tá? Nessa condição aqui, se esse cara é um pivô, então apareceu um pivô na coluna de termos independentes, tá? Então, esse aqui é um sistema impossível. Tá? Isso aqui vai me dizer que o sistema é impossível. Tá? Agora, por outro lado, se isso aqui não é pivô, tá? Então significa dizer que, nesse caso aqui, ó, a forma escalonada deu isso aqui, aqui é 0, 0, 0. Tá? Então ela está na forma escalonada, né? Não tem uma coluna aqui sem pivô, então nesse caso ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Tá? Vai ter mais uma solução, certo? Acho que eu tenho uma página a mais aqui. Não. Então eu vou ter que apagar essas coisas aqui. Como é que eu apago? Apagar desenho. Então, apagar aqui. Ótimo. Então, conclusão. Tá? Conclusão. Tá? Digamos, primeira conclusão, tá? Então, vou botar um asterisco assim. Se o A mais 6 for diferente de 0, então ele era um pivô, tá? Então, eu vou deixar aqui no rascunho 1, menos 2, essa aqui era a minha matriz, né? Aqui dava 0, aqui dava A mais 6, aqui dava B mais 3. Tá? Então, se isso aqui fosse diferente de 0, dá um pivô. Então, se A for diferente de menos 6, tá? Significa que eu tenho um sistema, tá? Possível e determinado. Tá? Por outro lado, agora, se o A for igual a menos 6, tá? E, nesse caso, se o A for menos 6, aqui é 0. Tá? E aí eu tenho que olhar para essa posição para ver se isso aqui é ou não um pivô. Tá? Se o B mais 3 for 0, então significa dizer se o B for igual a menos 3, tá? Então eu tenho 0 aqui e eu tenho então um sistema, né? A gente já tinha visto isso, o sistema é possível e indeterminado. Tá? Agora, a última, né, se o A for menos 6, tá? Então aqui é 0, aqui, né? E o B for diferente de menos 3, então isso aqui é um pivô. Esse cara aqui é um pivô. Então eu vou ter um sistema impossível. Tá? Vocês vão ver, o livro de vocês tem vários exercícios desse tipo, né? Determine, classifique o sistema, determine o valor de A, B, C, D, não sei o que, para que o sistema seja possível, determinado, seja indeterminado, seja
O que você tem que fazer numa análise desse tipo é olhar assim, ó, aonde estão os pivôs. Tá? Escalona e verifica aonde estão os pivôs, certo? Se você vê que, né, se os pivôs estão todos do lado de cá, ou seja, não aparece nenhum interdependente, então ele é possível. Ou ele é determinado ou indeterminado, se tiver um pivô em cada coluna. E assim você vai fazendo, tá? Então, acho que a aula 2, a aula de hoje era isso, tá? A gente vai continuar discutindo, né? Eu vou aumentar a teoria, vou discutir propriedades dos sistemas e ver o que isso pode, né? Que conclusões eu posso tirar dos sistemas para eu depois poder usar em problemas de álgebra linear, tá? Eu ainda vou continuar escalonando, né? Usando o método de escalonamento e tal, então a gente vai aos poucos, né? Memorizando e vai pegando o jeito da coisa, né? Como é que se faz, quais são as operações, o que eu faço em cada etapa. Enquanto isso, você pode resolver exercícios do livro, né? Texto, para brincar um pouco, para manobrar, para entender um pouco melhor, certo? Então, eu fico por aqui, tá? Vamos ver como é que... A partir de agora, então, eu vou parar a gravação. Então, até mais, até a próxima oportunidade, tá? E a gente continua discutindo sistemas de equações lineares, certo? Até mais. Tchau para todos.